nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016, já em clima de carnaval, e o Campeonato Paulista voltando com a série principal, com a série A2, com a série A3. Lembrando que nessa temporada, 6 clubes vão cair. Pois é, então os pequenos, os clubes intermediários, não estão dando mole não. O Corinthians suou bastante para poder vencer aos 47 minutos do segundo tempo. Para muita gente o gol impedido não, nós vamos abordar isso. O Santos estreou na Vila empatando com o São Bernardo. O Palmeiras foi o clube grande que conseguiu vencer fora de casa, Ribeirão Preto, o Botafogo. E tivemos o empate do São Paulo. O tricolor estreia na pré-Libertadores nesta quarta-feira jogando no Peru. O Radar Esportivo entra em campo para falar também da perda do jogador do 15 de Piracicaba, que acabou falecendo na manhã desta segunda-feira. Por coincidência, esse rapaz de 21 anos começou nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Nós vamos com certeza falar desse assunto também muito importante, luto no futebol paulista. O Renato Braga entra em campo, nosso comentarista de arbitragem, para dizer como é que foi o comportamento dos árbitros nesse final de semana. Walter Negreiros, craque do passado, também opinando. O Walter Dias vai passar a limpo aí os clubes da Baixada. Quarta-feira temos a apresentação da nova comissão técnica da Portuguesa Santista e o Marcelino Silva vai trazer uma informação para onde vai o Guardiola, o treinador, hein? Guardiola vai ter aí um novo clube nessa temporada. Daqui a pouquinho, muitos detalhes dentro do Radar Esportivo, que a partir de agora pede para você interagir com a enquete desta semana. Como é clima de carnaval, a produção do Radar Esportivo vai colocar a seguinte enquete para você. Se você tivesse que sair de carnaval, qual fantasia você estaria curtindo neste carnaval? Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. E o torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, vamos sortear mais uma vez esse bonito álbum, o time da virada, o Santos campeão paulista, é o atual campeão paulista, o ano passado, e esse álbum realmente fez um grande sucesso e o Departamento de Comunicação e de Marketing, mais uma vez, gentilmente, está colaborando com a nossa produção, entregando esse bonito álbum para você nesta sexta-feira. O outro prêmio vale o relógio social unissex do Radar Esportivo, que tem a marca do Cantinho dos Relógios, lá na Carvalho de Mendonça, entre a Rua Amazonas e a Rua Paraná. É só você procurar o amigão Vanderlei, conserta-se qualquer tipo de relógio. Troca pulseiras, baterias, 100% de garantia. Com ele está o Guilherme, comandando o Cantinho da Informática. Vamos sortear mais esse lindo fone do Radar Esportivo Estéreo para você. Lembrando que o Cantinho da Informática atende a sua residência, a sua empresa, para tirar o vírus do seu computador, reconfiguração do seu sistema. Dê uma passadinha lá no Cantinho da Informática, toda a linha de acessório para você curtir. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo www.tvcomsantos.com, pelo nosso site www.radaresportivo.com.br. E as escolas de samba de Santos desfilaram desde a última sexta-feira até ontem no Sambódromo da Zona Noroeste, e amanhã, a partir das 14 horas, teremos a apuração para saber qual a escola que será campeã e aquelas que vão voltar ao acesso, portanto, das escolas de samba de Santos. Renato Braga, nosso comentarista de arbitragem, vem com seu destaque inicial. Quer dizer, tivemos o apito amigo para o Corinthians vencer no Itaquera. Entra ano, sai ano, tem apito amigo, senhor Renato? Olá, Paulo. Alô, amigo do Radar Esportivo. Tivemos nesse decurso dessa última semana, que terminou ontem, no domingo, né? A abertura dos jogos regionais pelo Brasil inteiro, além da polêmica Copa Sul Minas Rio aí, que depois podemos abordar,
acompanhamos, logicamente, mais de perto os jogos do Campeonato Paulista e, dentro do Campeonato Paulista, os jogos das equipes, vamos dizer assim, consideradas grandes, né? Aqui na Vila Belmiro, o Santos reclama de um penal no final da partida, vamos comentar isso na hora dos melhores momentos, né? O São Paulo tomou um empate com um penal muito bem marcado pelo Marcelo Rogério, houve penal, sim, agarrão, empatou com o Red Bull. O Palmeiras, que se ouve bem lá sem problema nenhum, lá em Ribeirão Preto, 2-0, e a grande polêmica dessa rodada aqui no Paulistão ficou para o jogo do Corinthians e o 15 de Piracicaba. O jogo ia para terminar empatado 0-0, quando de repente aconteceu o gol do Corinthians, e aí a polêmica se o jogador corintiano estava ou não impedido. O detalhe é o seguinte, quando foi lançada a bola, esse jogador que fez o gol foi o Romero, ele estava em posição de impedimento mais passivo. Então Elias entrou em condição normal e na disputa de bola com o goleiro, precisa saber se ele tocou na bola ou não. O detalhe é esse, se ele tocou na bola, o Elias na disputa de bola com o goleiro. Se ele tocou na bola, aí surgiu um novo lance, então o gol foi legal do Romero. Agora, se ele não tocou na bola, é o mesmo lance, então aí o Romero se aproveitou de uma posição de impedimento para fazer o gol impedido. Na minha opinião, eu vi esse lance várias vezes, na minha opinião, o Elias não tocou na bola. Ele tentou tocar, mas não tocou. Então, era um lance anterior, para mim, gol impedido, quer dizer, gol irregular. É uma opinião minha. Eu sei que existem outras opiniões aí, mas um lance de difícil interpretação, que você não pode incriminar a arbitragem de forma alguma. De um modo geral, a arbitragem, nesse início de campeonato, a arbitragem, na minha opinião, ouve-se muito bem. Muito bem, o Santos volta a jogar nesta quarta-feira, às 21h45, em Campinas, estádio Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta. E no sábado de carnaval, às 11 horas, na Vila Belmiro, o Alvinegro acaba recebendo o Ituano. Meu caro Walter Negreiros, craque do passado, opinando que o Negreiro está contente. No sábado foi homenageado com mais uma banda, que saiu tantas bandas aqui na Baixada Santista, a banda da Padaria Santista, com o Carlinho, homenageando Negreiros, Clodoaldo e muitos ex-jogadores que marcaram presença, o Serginho Chulapa, Nenê Belarmino, enfim, muitos que marcaram presença. Uma festa muito bonita. Nesse clima de carnaval, Campeonato Paulista começando, e a terceira rodada vai ter sábado de carnaval, 11 da manhã. Com essa lua que está na Baixada Santista, Negreiros, é uma boa Federação Paulista de Futebol marcar sábado, 11 horas, um jogo na cidade de Santos? Um abraço, Paulo, um abraço aos amigos do Radar, Marcelino, Walter, Renato. Ô, Paulo, o fim de semana você falou da folia, foi maravilhosa. Parabéns ao Calinho, estivemos lá, Nenê, Edu, Clodoaldo, Manuel Maria, Chulapa, fomos bem recebidos pelos foliões, sabe? Foi maravilhoso, uma banda família, levei meu neto, levei minha família, Nenê com as esposas, olha, foi uma loucura. Agora, Paulo, a federação, eles não jogam. Eles são má com data. Eles não sabem nem o que está acontecendo. Você vê, na folia de carnaval já é meio difícil você jogar futebol e deixar um estádio lotado. Eu acho que é difícil. Agora, diminuir o campo. Acharam que fizeram uma grande coisa, porque todos os campos agora estão do mesmo tamanho. Isso aí é bom para o time que joga na retranca. Você viu aí os times grandes aí? Para entrar numa retranca desses times pequenos, que nós chamamos de pequenos, que eles estão certos, cada um joga com os jogadores que tem. Eles acham que os jogadores deles não tem um time pagando o Corinthians, do Santos, no São Paulo, no Palmeiras. O que eles fazem? Fazem uma retranca. Se diminuir o campo, a retranca fica pior. Nós vamos ver aí, não vamos ver mais nada de jogo. Na minha opinião, eu acho que tinha que abrir mais um pouco, para você fazer gols e o show continuar, né? Não, eles atrasaram tudo. Mas voltando às 11 horas da manhã, né? Os times aí estão aí, que vão jogando as Libertadores, aí devem colocar os times reserva agora para jogar. Você citou muito bem, cai 6 times no Paulista. Esses times aí do interior, eles já estão 5, 6 meses treinando. As equipes grandes, o que é? Pegaram umas férias, fizeram alguns amistosos. Então, deu nisso que deu no fim de semana. O que deu no fim de semana? Qual é o time que saiu um pouquinho melhor? Palmeiras, tem um elenco, 30 e poucos jogadores, tem 2 times. O restante não tem 2 times, não. O restante tira um, coloca outro para ver se vai melhorar.
O campeonato está aí. Eu acho que até é muito cedo, né, para você citar alguma coisa. Mas eu acho que esses times grandes, dentro do campeonato paulista, vão ter problema, Paulo. E nessa primeira rodada, apenas 2 visitantes conseguiram vencer fora de casa. Foi o caso do Palmeiras e também do Audax. Já já vamos conferir aí como é que foi a primeira rodada do Paulistão. E nesta quarta-feira, a Portuguesa Santista vai anunciar sua nova comissão técnica em Pedro Machado. Assunto para o nosso embaixador, Walter Dias. Tudo bem, Walter? Tudo bem, um abraço. E você está falando em carnaval aí. Eu me lembro que tinha um amigo nosso da imprensa e gostava de sair de Odalisca. Não sei se vai continuar saindo de Odalisca, porque colocaram na cabeça dele que ele tinha que sair de Colombina, mas ele preferiu Odalisca. Durma-se com um barulho desse. Bem, eu tenho alguns destaques aqui. Quarta-feira, às 15 horas, em Uricumursa, a apresentação da comissão técnica. Todos sabem que o técnico é o Ricardo Costa, contratado ao São Bernardo. O preparador físico é o Serginho, que já trabalhou na Briosa. O Robson Aconde vai continuar como treinador de goleiros, né? E o Santos mandou uma lista de 18 jogadores. A Portuguesa espera que os 18 estejam em Uricumursa na quarta-feira. E a Briosa já tem aí mais ou menos 9 contratados. Só que esses chegarão depois do dia 10, depois do Carnaval. Hoje, pela manhã, eu tomei conhecimento, extraoficialmente, não é oficial, porque o senhor Vladimir Matos retorna amanhã dos Estados Unidos, né? E a gente não teve um contato assim com ele, que o Robert poderá ser auxiliar do técnico Ricardo Costa, já que o Robert quer ser treinador de futebol e faria, então, vamos dizer assim, uma espécie de estágio na Portuguesa com o técnico Ricardo Costa. O Jabaquara decide, até o final desta semana, a sua parceria para a segunda divisão. E eu posso dizer que o clube que o Jabaquara está em entendimentos é o Corinthians. Então, até o final desta semana, o Jabaquara decide. O São Vicente não disputa nada e a DG também vai ter que decidir esta semana se vai disputar ou não. Ouvi uma notícia aí, também extraoficial, de que a ADG estaria em entendimento com os chineses para uma parceria no campeonato da segunda divisão. Quer dizer, extraoficial. Quarta-feira, 18 horas, na Vila Belmiro, tem Santos e Tiradentes pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Santos e Iranduba lideram o grupo com 4 pontos, Ferroviária 3, Tiradentes e Portuguesa 2. Só que o Tiradentes disputou e a Portuguesa, aliás, o Tiradentes e a Ferroviária disputaram um jogo só, né? Os outros, Santos, Iranduba e o Portuguesa Sport, disputaram 2. É um tiro curto, são 4 rodadas só. Então o Santos recebe na Vila 18 horas. Vamos prestigiar as Sereias contra o Tiradentes. E na quinta-feira, jogo do grupo também, a Ferroviária recebe em Araraquara o Iranduba. Destaque também para o Cruzeiro, que foi campeão da Copa Brasil em vôlei masculino, disputando o título com Campinas, e no último sábado o Rio de Janeiro conquistou, diante do Praia Clube, 3-0, a Copa do Brasil no feminino. Muito bem, está aí o Walter Dias trazendo as principais informações do esporte olímpico pelo Brasil e, lamentavelmente, na segunda-feira tivemos aí a nota oficial do falecimento do jogador lateral direito de 21 anos do 15 Piracicaba. Os jogadores entraram ontem em Itaquera, já com a cabeça realmente pesada, porque na última segunda-feira, esse jogador, Cláudio Navarros, estava treinando normalmente em Piracicaba, quando teve um mal súbito. Ele foi internado, problema muito grave no crânio, e veio a falecer na manhã desta segunda-feira. A gente lamenta, o jogador teve passagem, inclusive, nas categorias de base do Santos Futebol Clube em 2014, quando disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores, não teve espaço no time principal e acabou seguindo o seu caminho
para jogar no 15 de Piracicaba. É uma nota triste, não, meu caro Marcelino Silva? É isso aí, capitão Paulo Alberto. Forte abraço a você, a todos os fãs do Radar Esportivo e aos nossos amigos aqui na equipe. É isso aí, o atleta de 21 anos, né? Após passagem pelo Santos em 2014, aquele time campeão da Copa São Paulo, foi jogar no Grêmio de Porto Alegre, depois seguiu para o Inter de Lages, em Santa Catarina, e aí disputou o Brasileirão da Série D, fez aí uma boa campanha e despertou o interesse do 15 de Piracicaba. Cláudio Canavarros, 21 anos, após ser socorrido no treino, lá no estádio Barão de Serra Negra, na segunda-feira passada, né? Ainda foi socorrido para o ENCOR, que é um hospital de emergências do coração da cidade de Piracicaba. Acabou tendo uma parada cardíaca e ao longo da semana foi piorando, colocou um catéter no crânio para medir a pressão arterial do próprio cérebro e acabou não resistindo. Hoje pela manhã foi decretada a sua morte cerebral. O clube da cidade de Piracicaba ainda não informou o local, a data e o horário do velório e na sequência o sepultamento do jogador. Uma pena aí o luto nesse início de Campeonato Paulista, capitão. Lá na Europa também temos uma novidade, né? Às vezes o furo sai de dentro do próprio clube, né? Após ter anunciado que não continuaria no comando técnico do Manchester City, o técnico Manuel Pellegrini acabou entregando aí o clube inglês para a nova temporada, né? E aí o clube teve que se pronunciar oficialmente e acabou anunciando Pep Guardiola é o novo treinador do Manchester City para a próxima temporada, a temporada 2016-2017. O time inglês acabou na sua nota oficial, capitão, divulgando que é um contrato de 3 temporadas. Então, Pep Guardiola, aí, depois de sua rápida passagem, né, pode-se dizer que é rápida passagem, se tratando de futebol europeu, pelo Bayern de Munique, vai dirigir a equipe da cidade de Manchester, na Inglaterra, nas próximas 3 temporadas. E fica uma grande pergunta no ar, capitão. Quando ele foi para o Bayern de Munique, ele queria muito ter Neymar no seu time. Agora, com todo o dinheiro do time inglês, dizem que tem os investimentos do empresário russo no time da cidade de Manchester, será que Pep Guardiola consegue levar o Neymar para o futebol inglês? Fica a pergunta no ar. Essa é a grande notícia do futebol europeu nesse início de semana, capitão. Pois é, o Neymar e o pai rebateram as acusações sobre os fraudes fiscais, inclusive pela própria Rede Globo, né? Disse que não cometeram nenhum tipo de crime. Então, eu não sei se de repente o Neymar, caso pinte uma proposta ao Barcelona, pelo Guardiola, que agora vai atuar no futebol da Inglaterra, possa mexer realmente aí com o pai e com o jogador Neymar. É uma situação complicada, não, Walter? Porque não é só no Brasil que envolve a Polícia Federal, mas justamente o governo lá na Espanha também exigindo do pai do Neymar. A mesma situação passou o Messi, né? Então, o negócio não é assim, não, que todos pensam... O volante também teve, né, Walter? O volante também teve o mesmo problema lá, como é que é? Mascherano também. Inclusive, ele pegou 1 ano de cadeia. A novidade nesse caso do Neymar, Walter, que além do fisco espanhol está em cima, né, da fiscalização, investigando, essa denúncia que foi veiculada ontem no Fantástico, na Rede Globo, dá conta já de uma investigação do Ministério Público brasileiro, da Justiça Federal aqui na cidade de Santos, né? Então, além da investigação na Espanha, tem agora essa investigação da Justiça Federal brasileira, né? Através da Justiça Federal aqui de Santos, em cima das empresas que o pai do Neymar abriu. Ele justificou dizendo que ele pode abrir quantas empresas ele puder, e algumas justificativas que empresas de movimentação milionária com poucos funcionários. Ele alega que quando se abre uma empresa não se tem funcionário mesmo, e testemunhou que ele já dá emprego para mais de 180 profissionais em regime de CLT, e que o dinheiro que o Neymar ganha lá fora é todo aplicado aqui no Brasil, ou seja, ele está justificando com investimento, com geração de empregos, as empresas que ele tem abertas, e desafiou aí o fisco brasileiro, o Ministério Público, a aprovarem que ele cometeu algum crime nessa área do planejamento tributário. Ele deixou bem claro ontem, pela Rede Globo que não cometeram nenhum tipo de crime. Então a justiça é que vai analisar isso aí. Agora, voltando a falar dessa possibilidade do Neymar sair da Espanha, esse é o detalhe. Porque isso mexe com a cabeça, de repente, com uma nova proposta para atuar na Inglaterra. O Neymar não quis ir para a Alemanha. Foi campeão mundial, foi campeão da Liga. Acho que ele fez aquilo que ele sonhava para o Barcelona. Será que, de repente, para não causar mais transtornos para o futuro e pintar uma proposta do Manchester City, será que não mexeria com a cabeça do Neymar hoje? Mas a pergunta que se faz agora, Paulinho, é o seguinte: se ele sair do Barcelona e for para o Manchester City, ele vai ficar livre do fisco espanhol?
Não vai ficar nada. Então. Não vai. Então, o que Você muda? vai responder em outro O país. que muda? Ele vai mudar de país. Você mas vai ele dar Porque dentro continuidade. de campo está tudo muito bem, né? Ele está entrosado com o Messi, com o Luiz Soares. Né? Acho que a grande pergunta é quando que ele vai aceitar esse pedido de namoro que o Pepe Guardiola vem fazendo há anos. Aliás, Pois é. eu não gosto de me meter muito nesses assuntos aí, tá? Porque maracutaia existe em tudo que é lugar. A realidade é essa. Mas se você parar para analisar, Walter, você vai para a Europa, por exemplo, eu me recordo do Breno que estreou pelo São Paulo, já se machucou, inclusive, o São Paulo embarca hoje para o Peru, quarta-feira joga contra o César Valejo, né? o César Valejo, que é pré-Libertadores. O Breno ficou em cana na Alemanha. Lembra do problema do incêndio na casa e tal? Ele retornou para o Brasil? Não. Lá o negócio é sério. Teve que limpar Não a é só na ficha lá. Espanha, eu digo na Alemanha, em qualquer... Retornou depois de cumprir. Exatamente, Walter. Mas aqui no Brasil também as coisas estão mudando, né? Você Estão viu, mudando? Lavaia? Estão mudando? Já está aí todo mundo aí preso. Sim. As coisas estão mudando. Tá não está mudando, assim como mas- era há 10, 20 anos atrás. Está mudando para os políticos. Né? Mas vai chegar, pô. Será que está em todos os segmentos? Quando tem essas mudanças, geralmente vai caindo esses empresários aí, esses clubes que vendem jogadores por um Tivemos preço. exemplo do Ricardo Ele não- Teixeira, tivemos exemplos da Federação de Futebol com Marinho. com o Marinho, com o José Maria Marinho. Quer dizer, tivemos, mas acho que é muito pouco. É muito pouco, Isso, porque o Brasil... 10 anos de internacional. Já está começando a cair em cima de presidente de clubes. E nós temos que levantar a mão para o céu, na minha opinião, que nós temos Ministério Público. Ô, Walter, rapidamente, Verdade. eu só queria terminar esse bloco aqui, porque a Federação de Futebol ela antecipou, né, o jogo contra o Ituano para sábado às 11 horas. Eu já tive a oportunidade de transmitir jogos no Carnaval, me lembro de um jogo do Santos, no Palestra Itália, num domingo ou sábado de Carnaval, acho que foi num domingo de Carnaval. Aliás, não me recordo se foi até um jogo amistoso com a Portuguesa Santista, também no Pacaembu. Teve um jogo aqui, Portuguesa Santista em São Paulo, Campeonato Paulista, foi um sábado de carnaval, 12 mil pessoas em Uricumuri. Veja bem, eu não vou discutir, que eu acho que vai ter muita gente, né, em várias cidades. público Agora, bom, né, Walter? eu digo o seguinte, vai ter muitos turistas em Santos. No sábado pela manhã, 11 horas, fazendo o calor que está fazendo, será que teremos casa cheia? Os jogadores correndo atrás de uma lua que está fazendo. Ô, Paulo, a federação, isso aí é por causa de data ou eles são malucos de fazer essas coisas? Anteciparam. Anteciparam o jogo de quarta-feira também, o Santos joga na quarta de cinzas. Né? Eu acho que Antecipado. o ideal seria no O sábado jogo às contra o 17 Novo horas. Horizontino, em Novo Horizonte. Né? Sábado às 17 horas seria um bom horário. 11 horas o pessoal quer ir para a praia, curtir a É que praia. à noite os tal. atletas precisam desfilar lá no A Morumbi, federação, né? a federação, a ideia dela era marcar terça-feira de carnaval. Era para terça-feira de É um jogo à carnaval. fantasia. O Paulo, então é o seguinte, o Santos já não jogou 11 horas com bom público aí, eu acredito que vai dar bom público. Não é porque é sábado de carnaval. Não, não, não. domingo, né? Eu estou dizendo no sentido de ser um verão. É isso que eu estou dizendo. Às 11 horas. Eu né? estou Mas também, sentindo no ó, verão. No Eduardo. inverno, eu sou a favor do jogo às 11 horas. Eu não estou discutindo isso, não, Walter. Eu estou discutindo o clima. Somos uma cidade praiana, Quente. com o calor que está. Eu 11 digo os horas. jogadores correr atrás da bola, o torcedor, sabe que o turista 11 horas é vai 10 sair da horas. praia, vai deixar a mulher, os filhos para ir para a vila. É isso que eu estou dizendo. Ô, Paulo, 11 horas é 10 horas. Exatamente. Estamos no verão. Uma hora ainda Os caras não mais. estão malucos. Colocar um jogo 10 horas nesse É sol ruim para os lascado. jogadores, é ruim para a torcida e tem a concorrência da praia. Tá, eu vou para o intervalo, é um caso para refletir. Eu não é que eu sou contra, não. Eu acho que esses jogos domingo às 11 horas, sábado às 11 horas, caso for inverno, outono, né, primavera. Agora, no verão, Mas, capitão, a gente teve um convidado aqui recentemente, eu não sei se foi fisioterapeuta do Santos ou o próprio médico. Ele disse que não muda muito o jogo às 11 da manhã no horário de verão, que seria às 10, para um jogo das 16 horas com o sol alpino. Porque ele fala que quando o jogador acorda, ele faz uma alimentação mais leve, que seria o café da manhã, estaria até mais descansado, do que à tarde, com todo sim, aquele mas calor. a semana após o inteira almoço. você tem que se preparar para Tem que esse se adaptar. jogo. Isso foi dito aqui. A ele teria que semana se inteira adaptar. você tem que se preparar. Isso, porque mudar a rotina de treino, os horários, a alimentação para poder jogar. Isso é verdade. Então, mas no não início mudaria de uma- tanto em termos mas de no calor. início de uma temporada, Teria que fazer um preparo durante a semana. E com respeito ao público, eu digo o seguinte, tudo vai depender de Santos e Ponte Preta quarta-feira. bom, vamos para o intervalo e na volta vamos ver a classificação, vamos ter os melhores momentos de Santos Futebol Clube e São Bernardo. Voltamos já. Muito bem.
Bem, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. E essa enquete da semana que a produção criou, nosso querido William Correia 007, é uma pegadinha legal, jornalisticamente falando, né? Qual fantasia você sairia nesse carnaval? Evidentemente, você pode criar aí um leque, né? Já tem a minha, já. É. Já. Eu vou nessa. Muitos gostariam de sair de palhaço, né? Até numa alusão ao governo. Mas se a gente está falando de futebol, seria a mesma coisa também para os empresários, aqueles que mandam em federações. Agora, outros têm outros tipos de criatividade. Eu Você vou conhece o nessa. japonês da Federal? Sim. Conhece? É uma fantasia que está vendendo muito. Walter, a você, máscara do você japonês sairia da de quê, Federal. Walter? Bom, Você sairia de quê, Walter? eu? É. Pierrot. Terror apaixonado, que é aquela marcha, né? O terror E apaixonado. você, Negreiro? Eu vou com esse voto na Avenida de Perro também. Cuidado com as duas, hein? É que a minha colombina não pode sair, mas sairia de Tem uns amigos aí E que... Renatinho Braga? Dragão misterioso. Eu Caramba. pensei que seria de árbitro para favorecer a classe, né? Tem um amigo meu que ia sair de Samambaia. Bom, eu quero aqui desejar ampla recuperação, falando sério, ao presidente Modesto Romajano. Está passando batida essa situação, porque o presidente, na terça-feira passada, esteve no lançamento do uniforme, do novo uniforme do Santos Futebol Clube. E na quarta-feira nós trouxemos essa notícia, né? Nem sempre é notícias alegres, que o torcedor espera a notícia, o Robinho foi contratado e por aí afora, mas também a gente vive essas notícias no extracampo. Então, o Modestinho se sentiu mal e foi internado no hospital em São Paulo. Eu fiz questão de conversar com pessoas ligadas ao presidente Santos, família, porque na sexta-feira, eu lamento profundamente, né, um grupo político do Santos, não vou aqui denominar o nome do grupo, mas eu estou muito bem à vontade porque colocaram uma sonora de áudio. Quando a pessoa quer dar uma informação, quando a pessoa quer escrever, tem que fazer o quê, Marcelino? Tem que ter a fonte e o crédito de quem fala, de quem assina o texto. Pois é, então eu lamento, porque eu fui procurado no final da tarde de sexta-feira por muitos conselheiros e até associados do Santos. Ô Paulo, mandaram um áudio para mim, Áudio sem nome, né? Sem um autor. áudio sem nome, dizendo que o Modestinho estava numa Eu ouvi o situação áudio. horrível. Horrível. Eu lamento profundamente. Eu acho que... Irresponsabilidade. Irresponsabilidade isso. Dizendo que estava nas últimas, por aí fora. Então, eu até corri atrás dessa informação, porque a gente tem uma ligação forte, não só pelo Modestinho, mas por todos que passaram pelo Santos Futebol Clube. Essa é a grande verdade. Então, a gente está aqui para poder falar a verdade, né? Então, eu vou até pedir desculpas, né, à família do Modestinho, porque o problema foi o seguinte: o Modestinho tem um marca-passo. Então, está alterando. Retarda. Então, ele está se sentindo mal. Então, ele está fazendo o quê? Vários exames para saber se vai mudar o marca-passo, se não vai mudar. Então, amanhã, terça-feira, provavelmente deve ser liberado do seu hospital em E São ele Paulo. está no hospital de ponta em São O Paulo. Agacor. É Não. o Agacor. Uma retaguarda incrível. Então, inclusive, o médico já falou para a dona Silva, que é a esposa do Modestinho, para quando ele sair do hospital, direto para a casa dele no Guarujá. Para nem vir para a Vila Belmiro. Para ter um repouso, para ter um descanso, para ele poder voltar após o carnaval. Então, eu só fico triste, sabe, Negrete, que as pessoas acabam falando coisas de uma forma irresponsável. Mas sabe o que é legal, capitão? Logo depois que esse áudio circulou nos grupos de WhatsApp, na sequência, logo que 30 minutos depois, o Modesto Roma deu uma entrevista ao vivo na Rádio Bandeirantes para o amigo Cláudio Zaidan, e quase que foi um tapa na cara de quem responsavelmente soltou aquele áudio. Pois né? é, Marcelo, mas isso acabou acontecendo porque algumas pessoas dentro do Santos Futebol Clube souberam desse áudio. Sabem, inclusive, de quem partiu do grupo, entendeu? Só estão analisando de quem é a voz desse camarada do áudio, se é associado ou conselheiro, que vai ter consequências realmente severas, porque isso deve ir para a comissão de inquérito e sindicância. Paulinho, mas Isso essa... não tem cabimento. É Isso não idiota. tem cabimento. Extrapola a questão Viu, Paulinho? política, a questão futebolística. né? Essas boatarias aí nas redes sociais está se tornando comum. Outro dia saiu uma notícia aí que a Fernanda Montenegro tinha falecido. Tudo baboseira, quer dizer. Então, infelizmente, as redes sociais é para ser útil, não para servir de... Mas Renato, Bom. quando envolve justamente esse lado, né, do futebol, né, que é a paixão do povo brasileiro, né, e você acaba fazendo parte de grupos que envolvem conselheiros e associados no clube.
Então você, o WhatsApp hoje, você dispara, quantas pessoas acabam ouvindo. Na verdade, É? o presidente não estava morrendo, mas uma mensagem dessa pode fazer um parente, um familiar, passar mal e morrer. Exatamente, exatamente. Então, Brincadeira de mau eu só gosto. estou aqui Puro mau lamentando, e eu torço, sim, para que possa descobrir de onde partiu isso. De onde partiu. Porque não tem cabimento. Mesma coisa ligada aqui para a produção, olha, fulano de tal morreu. Entendeu? Não é assim que funciona o jornalismo. Tem que A checar. produção, ela vai ligar para 1, 2, 3, 4 pessoas Vai para ter a confirmar a certeza absoluta, como nós damos a notícia do jogador no primeiro bloco que faleceu. Então, hoje, as fontes estão aí. Nos principais jornais, hoje à tarde, nessa segunda-feira, vão falar desse rapaz, do Cláudio Navarros. Carnaval. Canavarros. Que, por coincidência, o Walter... Jogador italiano. Não, você chegou a acompanhar na base esse rapaz? Eu me lembro muito pouco. É que ele não teve oportunidade, né? Como lateral no Santos. Mas Como ele foi campeão da Copinha em 2014. Como alguns não têm oportunidade, eu acho que merecem oportunidade, porque também tem aqueles que não merecem oportunidade e têm Ô, oportunidade. Paulo, isso aí é um alerta para esses professores que dão, às vezes, os treinamentos na praia ou em algum campus, e com esses garotos que vão de 13 a 14, a 12 anos lá, eles têm que pedir exame médico. Isso aí é um problema muito grande para quem está dando aula, viu? Não tenha dúvida nenhuma. Nas categorias de base da portuguesa, o garoto tem que levar exame médico. Tem que Mas não ter. tenha É dúvida. obrigatório. Não tenha dúvida. Bota na tela aí a nossa produção, o nosso querido William Corrêa, os jogos que movimentaram a primeira rodada, né, do Campeonato Paulista. Vamos acompanhar. A bola começou a rolar no sábado, né? Tivemos o Água Santa vencendo a Ferroviária 1-0. Água Santa. Cidade de Diadema em festa lá, hein, capitão? Aliás, Estádio novo, o reformado. Walter cantou a bola. Esse Água Santa vai dar trabalho, porque ele vem subindo a cada ano, né, uns 3 anos seguidos. Né, Saiu Walter? da 3 Várzea em anos 3 seguidos. anos. Impressionante. Mas é um clube poderoso, né? Tem uns Santos, alemães lá agora. O Santos empatou 1-1 com o São Não é bem Bernardo. alemão. Já temos os melhores momentos. Tivemos o São Bento empatando em 1-1 com o Ituano. Ituano, que é o adversário do Santos, sábado às 11 horas de Carnaval na Vila Belmiro. O Red Bull empatando 1-1 com o São Paulo. Deixa eu abrir aqui um parente. Eu acompanhei parte do jogo de São Paulo com o Red Bull também, os melhores momentos. E o São Paulo, o torcedor São Paulino deve estar perguntando com um treinador novo. O Ganso acabou marcando o gol e tirou o Ganso, o novo técnico do São Paulo. Edgardo Balsa, né? Tomou até vaias da pequena torcida que estava prestigiando o São Paulo no Futebol Clube. Esse jogo foi Moisés do Lucarelli. Carelli. Foi em Campinas. O torcedor pegou já no pé do treinador. Tirou o Ganso para poupar. E o Ganso estava bem até. Marcou o gol. Poupar para a estreia do São Paulo contra esse time peruano, quarta-feira, lá no Peru. Vocês acham que pelo ter o elenco do São Paulo, o São Paulo passa fácil aí nessa pré-Libertadores? Capitão, só se for uma zebra César- muito César grande, Valejo, né? A né? Universidade César Valejo, do Peru. Ele foi campeão da Libertadores pela LDU e pelo São Lourenço, o técnico do São Paulo. Então, São Paulo acho que pouco ligou pro jogo de ontem, capitão. A atenção é toda pro jogo de quarta-feira. Aí, já a gente vai tocar nesse assunto, que é justamente onde eu toquei, que 6 clubes caem no E o Paulistão. São Paulo vencia por 1-0 o gol do Ganso, né? E tomou um empate num penal muito bem marcado. Mas olhando Foi o time penal. do São Paulo, o plantel do São Paulo, eu não vejo ele assim como favorito nessa Libertadores. Não, Mesmo eu digo, jogando Mas se com ele essas cai com o César equipes, né? Valejo, cai a Mas contratação veja do bem, técnico argentino. o vai Corinthians por já água abaixo. caiu uma vez com o Tolima. Então, Sim, mesmo, sim. com essa, mesmo com a equipe... Nós tínhamos pré, numa pré-Libertadores, é isso que eu estou E dizendo. era favorito. E era favorito. Ele não está Era. com um plantel assim bom. Bom, vamos lá, vamos acompanhar o outro jogo. O Oeste acabou vencendo a Ponte Preta por 3-1. Venceu bem. A Ponte venceu Preta é bem. adversário do Santos. E a Ponte também perdeu muitos jogadores. Perdeu. Né? Perdeu muitos jogadores, saíram muitos jogadores. Vamos para os outros jogos. O Mojimirim perdeu em casa para o Audax. Sério candidato a 2-1. cair. O Mojimirim tá mal. Sério candidato. Bom, o Audax 2-1 fora de casa. Corinthians 1-0 no 15 de Piracicaba. Esse jogo aí, Paulo, além do lance... Do apito polêmico, amigo. Teve apito amigo ou não teve, senhor É Renato? aquilo que eu falei. Se tocou na bola, foi gol legal. Se não tocou, é Pô, mas impedimento. define, tocou ou não tocou? Para mim não tocou, então para mim impedimento. É, mas Impedimento. dá Agora- licença, com todo o respeito que você me merece, Claro, lógico. foi um dos grandes árbitros que nós tivemos na época passada. Você é muito meu Hoje já amigo. não se faz árbitro como você. Você é muito meu amigo. Eu vi alguns comentários dizendo que o lance foi legal. Sim, mas você viu ele tocar a bola? Não, se o houve Elias di- tocou na bola? se houve dividido- Pra mim não tocou. se houve dividido, Eu a me bola baseando na bateu imagem nele. que eu vi,
Na imagem que eu vi, o Elias tentou tocar, mas não tocou. Então, para era um você, o lance foi impedido. impedimento. E além disso, Paulo, eu queria chamar a atenção aqui pelos uniformes que deram confusão lá. Semana passada aqui eu falei, levantei essa questão do uniforme. Quando você falou do que o Santos está inaugurando novos uniformes, e de acordo com o regulamento da geral das competições, está escrito lá que toda equipe tem que jogar com o seu uniforme número 1. Os árbitros sabem qual é o número 1? O que aconteceu lá no Itaquerão? O dois de preto e branco. O Corinthians se fez, quando viu a confusão, alguém tinha que trocar. O Corinthians falou, não, mas o mando é meu, eu vou jogar com o número 1. Mesmo porque tinha o patrocínio, ele tinha que respeitar o patrocínio. Certo, né? E é o certo. E segundo informação, o 15 não tinha mais nenhum uniforme, era só aquele uniforme. É um absurdo. O 15 falhou, podia até dar WO aí. Não tenha dúvida. Se o árbitro leva ferro e fogo, usaram-se o bom senso. E o jogo acabou com Mas isso. por isso que aquele uniforme tão criticado, capitão número 3, que no caso do Corinthians era um laranja, resolve esse tipo de situação. Exatamente. Mas eu acho que qualquer equipe, mesmo que vá jogar fora, tem que levar 2 uniformes. Claro, Isso não existe. claro. Como é que leva um Isso não uniforme só? existe. Isso não existe. Bom, vamos continuar aqui com o placar do Paulistão. Linense 2, Novo Horizontino 2. E o Rio Claro empatou 2-2 com o Capivariano. O Capivariano tem o Gabriel Gasparotto no gol, que o Santos acabou emprestado. Como teve empates, hein? O Novo Horizontino voltando, Pois é, né, capitão? eu só queria passar para vocês isso. A gente está falando aqui, olha, o Santos não ganhou já os melhores momentos, o São Paulo empatou. Aliás, tivemos só 2 visitantes, repito, o Audax e o Palmeiras vencendo fora de casa. Era a vitória do Palmeiras, Só né? que nós estamos aqui também analisando o seguinte: é um Paulistão atípico, vão cair 6 clubes. Então, eu disse para o Negreiros no primeiro bloco: esses times pequenos jogando em casa ou jogando fora vão correr, não vão querer cair. E aqueles que tiver somente, né? Não, o Paulistão é a nível de pré-temporada, é avaliação, vamos experimentar E isso. os jogos vão passando, aí não. Corinthians, São Paulo, Palmeiras de olho na Libertadores, vamos poupar jogadores no Paulistão, se não abrir o olho. Porque nós estamos vendo nessa primeira rodada, podemos ter surpresa, hein? Podemos ter surpresa. Vamos com os melhores momentos? Agora, Vamos lá, Paulinho, bota na tela os melhores momentos. Vamos lá, Renato, vamos ver os Eu só melhores queria momentos. comentar um detalhe aqui. Depois você traz, porque o tempo também, né, corre, nós temos que tentarmos aqui passar os melhores momentos, com as imagens da Santos TV, e aí o Santos Futebol Clube. Aliás, o Dorival Júnior não gostou nada do primeiro tempo do Santos. Nada. E Nada. vocês acharam que o campo está menor mesmo? Não. Dá pra ver as marcas antigas. É, né? eu tô vendo lá, tô vendo Pouca lá. coisa perceber. menor. Pouca Isso aí não é desculpa. Agora tem detalhe, do time que jogou no passado, que o Santos já estava acostumado, tivemos o Paulinho, que é uma novidade, e o Lucão, né? bola é boa, hein? O Lucas Veríssimo. Ei, Foram as duas boa novidades, dele. na zaga e no ataque. Mas é aquele detalhe. Fala o quê? Da primeira apresentação dos times, dá pra gente fazer uma avaliação mais severa? Não dá. O que ficou claro, capitão, Não dá. foi falta de ritmo de jogo mesmo, né? O Santos não fez tantos amistosos assim contra outros clubes, né? Que foram pra Flórida, viajaram fora do país. Então, ontem, pra mim, foi ritmo de jogo que faltou. Tiveram tempo de treinar, né? Os melhores lances, eu tô vendo que só dá Santos. Faltou uns detalhes. Não, mas da só, né? Santos, os goleiros, para mim, foram as principais figuras da partida. O Vanderlei fez uma defesaça. E Vanderlei. esse goleiro também do São Bernardo também acabou pegando bem. E Tudo bem. o São Bernardo perdeu 2, 3 oportunidades de ouro, uma debaixo do gol, pô. Então, é o que eu estou dizendo. Esse São Bernardo também sempre deu trabalho. Sempre deu trabalho, jogando lá no estádio 1º de maio. Agora, olha o gol. Olha o gol do Gabriel. Segundo tempo, o Santos foi outro, pelo menos, né? De fundo, né? Dorival Boa. também mexeu, Santos colocou deu- o Serginho, quer dizer, jogou no ataque. O O Santos deu muito balão, Paulo. Não é? O Santos não é E de o time Gil, de falou que o balão. Gil pô. entrou, acelerou tudo, né? Então, eu gostei dessa movimentação de rapaz. Ele se movimenta bem mesmo. Eu gostei. Agora, aqui Aí não detalhe. mostrou, né, Paulinho, o lance já nos acréscimos, né, que o Santos reclamou. Não tivemos aí, mas você acha que foi O pênalti? Lance reclamou penal, né? Para mim não houve penal nenhum. Não houve normal. Foi uma disputa de bola normal de jogo. Verdade. Então, Concordo. aí fica aquela pergunta no ar do torcedor. Está faltando contratação? O Santos perdeu o Giovânio e o Marquinhos Gabriel, que um dos dois era um titular. Então você entrou com o Paulinho e está com o Joel, dois atacantes. Mas não tem a característica que tem o Marquinhos Gabriel e nem o próprio Giovânio, que é um jogador que driblava. Então, por isso que eu bato numa tecla que o Santos
precisa realmente contratar o Robinho. Eu não sei a opinião de vocês. Zagueiro precisa. O zagueiro também, mas o Robinho eu acho Mas não que vai reserva ser... do reserva. Né? Eu acho que o Tem ver Robinho- Hoje a zagueiro. imprensa de São Paulo, capitão, um site conhecidíssimo aí, o UOL, né? Noticiou que o Robinho está com o pé na Inglaterra. Pois é, ele não assinou até o momento, porque eu acredito que possa estar pintando outra proposta. É uma novela da China. Mas eu acho que o jeito... Não pelo Brasil. Não pelo Brasil. Isso é, O mesmo a Atlético novela da Mineiro China. também está tentando Sempre aí assim. fazer O compra. Grêmio O Robinho tem uma desistiu, proposta e está aguardando alguma proposta melhor da Europa. Mas eu acho que o Santos tem que pensar lá embaixo, pô. Sabe por quê? Porque, ó, tá aí o Lucas Lima. Não vai ficar no Santos. A proposta vai vir e ele vai ter que ir embora. Mas não já. O homem, Talvez já na- daqui na a próxima 4 janela. meses. Na Daqui a próxima 4 janela. meses vai embora. Aí o Santos vai procurar quem? Eu acho que os dirigentes do Santos já tem que começar a procurar, manda os seus olheiros sair. É isso aí, né, Os Grêmio? campeonatos estão aí, lá pro sul. Vai começando a procurar para daqui a 4 meses. Não vai mandar o Lucas Lima embora hoje e tentar trazer o Paulo amanhã. Paulinho, É difícil isso. Paulinho, daí. mas tá esse procurando. dinheiro que entra com a venda desses jogadores, não vai comprar novos jogadores? Muita o coisa dinheiro está comprometida entrando. já, né? O dinheiro não entra. E as contas para E as pagar? contas Renato, atrasadas. pagar as contas? É só anunciar que tem dinheiro para Aí não entrar. dá, viu? Vender jogador para pagar a conta. Tem jogadores que é o fim estão do mundo. entrando para a justiça. Semana passada nós falamos, não falamos aqui? Tem acordos É, rolando. com o Leandro né? Damião Não. foi feito um acordo. Né? Então, não tenha dúvida. O Santos hoje precisaria, na minha opinião, de imediato, um zagueiro e um jogador por lugar do Marquinhos Gabriel. É isso aí, eu acho. É isso que eu estou dizendo. Mas não Por isso pode que eu ser acho que qualquer aí um, o- né? Tem que o ser um- único Não, jogador. qualquer um não. Mas É. qual jogador livre na praça que Pois ficaria é. como uma luva no Santos? Era o Robinho. Ou alguém tem outro jogador aqui para poder falar? A esperança do Santos é que não tenha nenhuma proposta lá fora pro Robinho. Se não tiver, ele fica. Acontece, Paulo, que a gente fala aqui, eu sei que muita gente torce o nariz, tudo isso. A realidade é essa, é minha opinião. No Robinho a gente não pode confiar. Não pode Ele nesse tá na sentido dele, né, de Paulo? proposta. Tá na dele. É, não tenha dúvida nenhuma. Tá na Em dele. termos de ele assinar o contrato e voltar a jogar bola no Santos, eu confio. Na bola, estou falando. Ele assinando, jogando pelo Santos. Assinando. Eu acho. Assinando. Assinando, eu acho que dentro das 4 linhas ele vai dar resultado. corresponder. Vai corresponder. Eu não estou falando que ele é um jogador que não serve. Sim, eu estou sim. falando o seguinte: nós tivemos o episódio da China que divulgamos e acompanhamos. Estamos caindo no mesmo processo. Sim, mas aquele detalhe. Ele vem, vai jogar bem, depois É sai aquele de novo. detalhe, Walter. não o é clube que- está pagando 200 mil. Tem um cliente que vai pagar 400, um empresário, um investidor. É. Tá, se vier um clube que quer pagar 1 milhão, o que tu quer pensar? Entendeu? É complicado, meu. Paulo, nós vamos... Mas não fala que o amor da minha vida é o Santos. Por favor, não Isso não fala isso. existe. Vamos para o intervalo. Diga, não Negreiro. Nós fala vamos isso. perder 2 jogadores daqui a 3, 4, 5 meses. Isso aí é fatal. Lucas Lima é um. E o Gabriel. Gabriel. Então já vamos ficar acesos, vamos começar a trabalhar em cima disso, para não chegar na hora. Não, os campeonatos estão aí no Brasil todo. Tem que revelar. Não adianta, né? Ou fazer uma boa Tem que trabalho de revelar. Agora, olheiro. ninguém pode negar. É isso. Quando o Lucas Lima veio... Gente, eu tenho que chamar o intervalo, Ninguém porque pode- senão eu vou tomar um puxão de orelha. Não, só Volto isso. já, segura aí. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo. Bota na tela a nossa enquete. Essa enquete aí tem tudo a ver com a maior festa popular do nosso país. É o Carnaval. Na sua opinião, caso você saísse né, para poder desfilar no salão, qual fantasia que você sairia nesse Carnaval? Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e o telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios. O primeiro, eu vou sortear esse bonito álbum do Santos de campeão paulista de 2015, com o título Time da Virada. Tá aí Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Robinho na capa. E esse livro pode ir para você, um presente do Departamento de Comunicação e de Marketing. O outro prêmio é o relógio social do Radar Esportivo, que tem a marca do Cantinho dos Relógios na Carvalho de Mendonça. Temos também o fone do Radar Estéreo, que tem o apoio do Cantinho da Informática, do meu amigo Guilherme, que atende a sua residência, a sua empresa, Cantinho da Informática, na Carvalho de Mendonça, entre a Rua Amazonas e a Rua Paraná. Posso fazer uma pergunta para você? Diga, Walter. Você gosta de perguntar para os outros, né? Sim, é minha missão. E qual é a sua fantasia de carnaval? Oba! A minha fantasia de Oba! carnaval. Você mandou aqui, perguntou? Eu tentaria, nesse carnaval, me vestir de palhaço. Palhaço. Que a gente faz o papel de palhaço o ano inteiro. Em vários segmentos. Em vários segmentos.
é do governo. Né? Se a gente for abrir aqui um leque, parece que as pessoas, elas te veem de palhaço sem você estar com a fantasia. Entendeu, né? Entendeu, né, Marcelinho? Entendi. Entendeu? Pronto. Paulo, deixa eu falar uma coisa para você. O Renato não consegue falar aqui. Quando ele vai falar, Corta. então fala, Renato. Quando eu vou O falar, que você quer falar? eu só queria lembrar que diga. no jogo do Palmeiras, É. que foi uma bela vitória contra o Botafogo, 2-0, já estava 2-0, e o Arouca teve câimbras e pediu substituição. Mas não pôde sair porque o Palmeiras já tinha feito as três substituições. Então eu pergunto, para que 12 jogadores no banco, reservas, Concordo. e só 3 substituições? Concordo Tem que com liberar você. a Tem que ser substituição. seis, né, Renato? Não, mas eu concordo com o Renato. É verdade. Quem perde é o público, é o torcedor, que podia ter normalmente, né? Pois é. Acho que por uma questão até de contusão, por que não? O futebol é show. O Ô, Paulo, futebol de hoje está com muita frescura, porque antigamente não tinha substituição. Agora você Amém. entendeu porque eu queria me colocar com essa fantasia. Tem que liberar a substituição. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Fabiano Fará, que é o gerente de comunicação do Santos, e também para todos que compõem a assessoria de comunicação do Santos Futebol Clube. Entraram em contato agora há pouco com a nossa produção. Capitão, peço para poder informar o grande público do Radar Esportivo pela TV Com que o presidente Modesto Roma Júnior está bem. E agradeço o carinho e a preocupação dos amigos e torcedores. Após o Carnaval, ele volta tranquilo a ocupar o cargo da presidência do Santos. Foi o que eu disse agora há pouco, e a gente torce para isso, né? Claro. E torcemos mais ainda para que as comissões que tem no Conselho Deliberativo possam apurar aí ao fundo, né, essas coisas que inventam. Tiver que exclui mesmo de conselheiro, de associado. Essa é a grande verdade. O que não pode é brincar. Não pode é brincar com o sentimento dos outros. Mas geralmente, capitão, quando a pessoa tem uma fé, ela não vai pôr a voz dela ali, não. Ela deve ter usado algum laranja para colocar a voz dela ali. Não tenha dúvida, viu, Marcelinho? Não tenha dúvida. O Júlio Abreu, do BNH da Aparecida. Achei que o Santos estreou muito mal. Só gostei do Vanderlei e do Joel. A enquete. Eu usava a fantasia de ovo frito. Porque com esses governantes, o povo está frito. Boa ideia, hein? Tá bom, essa fantasia eu não conhecia, não. Hein? Nem Como é o eu nome conheço. dele? Como é o nome dele? É o Júlio Abreu, do BNH da Essa Aparecida. fantasia é nova, Júlio. A Tereza Coronel do Boqueirão. Olá, capitão, um abraço. Se não fosse o Vanderlei, o Santos já tinha sua primeira derrota. Concordo com você, viu, Tereza? O Lucas Lima está com a cabeça na Europa. Muito lento e nervoso. A enquete. Iria vestida com o uniforme do Santos Futebol Clube. É a fantasia da Tereza. Essa é santista mesmo, hein? Pois é. A Yolanda Costa Herrera, do Gonzaga. Ninguém merece o jogo de futebol às 11 da manhã, no sábado, ainda mais no verão. Foi o que eu disse agora há pouco. Prejudica, inclusive, os idosos que gostam de acompanhar os jogos isso é uma no verdade, estádio. tá vendo? Com relação à enquete, eu usaria a Colombina, como o amigo Walter Dias disse. Olha aí, tá vendo? Você está falando de Colombina e qual que foi a outra? Ela falou Odalisca, Colombina porque eu falei Odalisca. que ia de perro. Da lista. O Bruno Amorim do Gonzaga. Capitão, a novela do Robinho, se ele vem ou não vem, está enchendo o saco isso já. Com relação à enquete, o Santos estaria de Santos uniformizado. Marcelino, o jogo de quarta vai ser transmitido? Vai, estamos já a partir das 20 horas pela Rádio Guarujá. Pelo menos a nossa equipe está lá, né, capitão? Não tenha dúvida nenhuma. Com relação ao Robinho, eu já disse agora. Nem a televisão mexicana quer mais essa É novela. complicado. O Santos fez a parte dele, entregou uma proposta. 200 mil de garante, 400 mil do investidor. Então o Robinho, na minha opinião, pediu garantias. Qual era a garantia que ele queria? Se o investidor não pagar, o Santos assume essa responsabilidade. Isso é uma exigência dele e dos empresários que estão por trás dele. Tem esse outro lado. Tem razão. Está errado? Aí tem razão. Ele não está errado. Bem. O Santos arruma um parceiro. Quanto a isso- O parceiro não apaga ou atrasa. Ou O clube vice-versa, assume. né? Também o clube, de repente, pode Sim, ter sim. uma dificuldade. O Ricardo Figueiredo, do Boqueirão da Praia Grande. Negreiros, parabéns pela homenagem da banda. Você não acha que o Santos jogou mal? O melhor jogador foi Vanderlei, o goleirão, e gostei também do Joel. Aliás, você já tocou O jogo nisso, né? foi bem, a banda foi melhor do que tudo isso que aconteceu esse fim de semana. Mas Negreiro. o Santos está em formação, né, gente? Vamos deixar
mais uns 3 jogos aí para ver. Negreiro está com muita sede na banda. Bebeu Olha muita aqui, água. ele está dizendo aqui, o Ricardo, que ele usaria, respondendo à enquete, o uniforme do futebol americano. Porque o nosso tá uma porcaria. Caramba. Seria já um protesto, né? Está dizendo que a final domingo vai ser o Denver contra o Panthers. Como é que é o nome dele, Paulo? Ricardo Figueiredo do Boqueirão da Prega. Né? O evento mais assistido do mundo, a final do Super Bowl. Bom, estamos chegando ao final do Radar Esportivo. O senhor Renato Braga, o senhor quer falar o que mais? Diga. Quarta-feira, o São Paulo joga pela pré-Libertadores. Tem brasileiro que apita, não? Estreia contra o César Valejo do Peru, arbitragem de Rony Zambrano do Equador. E tem o Pérez Cortez, árbitro brasileiro, que vai apitar também na quinta-feira, Oriente Petroleiro da Bolívia e Independente de Santa Fé. O Campeonato Paulista prossegue nesse meio de semana com um jogo na terça-feira, 4 jogos na quarta, 4 jogos na quinta e 1 no sábado. E o sorteio é hoje à tarde, às 15 horas, na Federação Paulista. E esse jogo do sábado, que é a segunda rodada, é o jogo do São Paulo, né? Por causa que vai jogar na Libertadores. Exatamente. Então o São Paulo joga a segunda rodada somente no sábado. Se eu estiver equivocado aqui, é contra o Mojimirim. É contra o Mojimirim. Então, na Rádio Guarujá, a partir das 17 horas, já poderemos informar os árbitros que apitam nessa rodada. Muito bem. Tá aí, portanto, o Renato Braga. Obrigado, Walter Negreiros. Ô, gente, o carnaval não acabou, não. As nossas escolas daqui de Santos... Acabou não, só em Santos que participaram. participou. Isso, agora, fim de semana tem mais. Ficou mais prolongado, né, o carnaval. Bom, Walter Dias, quarta-feira tem aí a nova comissão técnica da Portuguesa, né? Praticamente sendo lançada aí em Pinheiro Machado. E tem as Sereias da Vila, quarta-feira, 18 horas, contra o Tiradentes, na Vila Boimeiro. A Portuguesa não tem carnaval, mas vai ter a Noite do Havaí, depois do carnaval. Deixa eu corrigir aqui. Dia 6, o São Paulo joga às 17 horas no Morumbi contra o Água Santa, né? O Mojimirim. Apenas para poder Pacaembu, informar. capitão, né? É Pacaembu. Pacaembu. O Morumbi também está em reforma. Tá o gramado reformado. Adaptando o gramado. Não, mas pro padrão. reformando mesmo, Também, colocando a né? grama. E o Palmeiras E já vai colocar na medida. O Palmeiras aproveita manda tudo, Pacaembu também. É isso aí. Bom, Marcelinho, algum destaque não? Não, só um forte abraço para Dona Rosa e o seu Luiz lá na Caneleira, vizinhos do Jabuca, capitão. Um forte abraço. Obrigado, torcedor, pelo carinho, sempre pela sua preferência. Fim de papo, não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.